entre nós, em manifestações diversas, o que eu tenho chamado de fé alienígena. Entrou em nosso arraial, entrou em nosso ambiente, uma série de ingredientes que contrariam a fé que nós recebemos. A fé no sentido, eu compartilhei outro dia no bloco, de conteúdo da fé, não a fé no sentido de capacidade de crer, mas aqueles valores do reino de Deus que nós abraçamos, recebemos, nos quais nós cremos e que formam nossa consciência e que determinam nosso comportamento. Aquela fé que é para ser obedecida. Mas muita coisa estranha de fato entrou. Não só valores e princípios foram diluídos, como coisas estranhas entraram. E aqui talvez caiba uma pequena explicação. Os líderes que estão aqui, não sei o quanto compartilharam com suas esposas, mas já nos ouviram como presbitério em mais de uma oportunidade. Quando nos ouviram, são os presbíteros de modo geral, não a mim. Marcos destacadamente, mas vários de nós, falando sobre um fenômeno que chamamos de desaglutinação do presbitério. Há uma palavra de Mário, ele diz que com o passar dos anos, com o passar do tempo e o crescimento da obra, nós nos distanciamos fisicamente, os presbíteros. Cada um nas suas atribuições e atividades e demandas, as cidades se multiplicaram, o atendimento às cidades se tornou uma coisa imperativa. E nós nos distanciamos e perdemos a rotina simples que nos marcou ao longo dos primeiros anos, que era passar em revista a nossa fé e conferir se esta prática corresponde a este princípio. Se tais e tais definições, se tais e tais conceitos estão bem representados com essa prática. Se o exercício da nossa fé está sendo evidente naquilo que fazemos. Nós abandonamos isso sem nos dar conta. Foi um efeito que foi crescendo gradativamente, não nos percebemos e chegou um momento que estamos divergindo em muitas coisas, entre os próprios presbíteros. E aí começamos, já se vão aí talvez 7, 8 anos, um processo duro, difícil, às vezes tenso, às vezes desgastante, mas muito animador e consolador e renovador da nossa esperança, que temos chamado de reaglutinação do presbitério. Obrigado, meu santo. De maneira que voltemos a ter a mesma mente, a mesma fé sobre todas as coisas, porque o distanciamento físico gerou um distanciamento de mente. Alguns de nós foi se permitindo pensar e crer coisas diferentes e não passava pelo crivo de todos. E foi se permitindo expressar essas coisas por aí. E líderes foram se permitindo fazer a mesma coisa. E esse distanciamento de mente, o resultado fatal, inevitável disso, seria um distanciamento de coração. E a consequência inevitável disso seria a divisão. Não tem por onde. Então, há um esforço hoje, amados, de reaglutinar o presbitério. Estamos em um processo bastante avançado, graças a Deus. Já temos um ambiente que não imaginávamos 7 anos atrás, que não vivíamos pelo menos 7 anos atrás. Bom, o Senhor já nos concedeu recuperar um ambiente que tínhamos 20 anos atrás e que há 7 anos atrás estava completamente diferente. De aproximar nossas mentes, de aproximar nossos corações, de garantir que tudo que diga respeito ao ensino e à vida de presbítero se trate em presbitério em primeira mão e exaustivamente, até ao esgotamento. Alguns de nós não estavam exercitados nisso, de ficar na frigideira quente se explicando. E tem sido necessário, tem sido um processo sanador, curador de muitas coisas e de aproximação de fato de nossas mentes e corações.
Só que assim, irmãos, do mesmo modo que a desaglutinação primeiro feriu o presbitério e trouxe danos ao presbitério, mas foi crescendo em círculos, em espiral, alcançando os líderes, depois discipuladores, depois a igreja toda. O processo de reversão disto, como diria nosso amigo Vado, todo estado é fruto de um processo. Nós chegamos nesse estado por um processo longo e, a princípio, imperceptível. Nos levou a esse estado. Para sairmos desse estado e voltarmos ao estado original, e voltarmos a crescer, o crescimento que procede de Deus, há um processo de reversão. Não há mágica, não há varinha de condão, nada é automático, e nós estamos nesse processo. Só que, ao longo desse processo, irmãos, alguns permanecem muito inquietos, alguns líderes, inclusive, que não conhecem, não sabem o que está acontecendo dentro do presbitério, estão vendo ainda as consequências daquele tempo de desaglutinação e ficam apreensivos, inquietos, e entendemos que é natural. Mas queremos que vocês sejam assim, elementos de transmissão de confiança e fé para a igreja, que Deus está restaurando e recuperando muita coisa que se havia perdido e expurgando muita coisa estranha que entrou. E aqui entra dois ingredientes importantíssimos, irmãos, para vocês líderes. Deixa eu entrar um pouquinho. Por favor. Sobre a questão de desaglutinação de presbitério que o Lanjinho está falando, me vem ao coração um texto que a gente conhece bastante, que é Gênesis 3, que foi a criação do homem e logo depois a queda e o pecado. É interessante observar que a serpente, diz assim, mas a serpente, Gênesis 3:1, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim? A gente conhece a história, mas sabe como é que eu vejo a leitura dessa história aqui? É assim que disse, só alguns pastores sabem pensar? O inimigo está continuamente lançando dúvida no coração da gente. A função dele é desestruturar, ele não quer ver uma unidade aqui, ele precisa acabar com essa unidade. Por que só ele pensa? Eu também não penso, eu também sei pensar, e aí vai havendo desaglutinação, Também cada um... Não sou sacerdote? Hã? Também não sou sacerdote? Também não sou sacerdote? A gente tem que se dar conta que o inimigo está continuamente batalhando. E nós estamos em épocas finais, em tempos finais, e ele quer destruir tudo. E desaglutinar é destruir tudo. É só vocês verem o que estão fazendo com o nosso Brasil. Estão desaglutinando tudo. É exatamente a ação do inimigo. Então, para a gente voltar atrás, é imperioso para que nós alcancemos o que o Senhor quer para cada um de nós. Bom demais, Sejão. Muito oportuno. Isso casa perfeitamente com o que eu iria dizer de dois elementos importantes e mais na mente e coração de vocês com respeito a esse momento de recuperação, de resgate de valores que se perderam. Um é a fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Não nos permitirmos inventar. Nós somos professores pardais. A Bíblia não é um laboratório. Nos ater àquilo que Deus nos confiou, e se surge algo novo que Deus pode trazer, e nós estamos dizendo que temos total e completa revelação, que Deus encerrou nesse grupo aqui, tudo que Ele tem para revelar à igreja, não é isso? Mas se surge algo que Deus está trazendo, inclusive um discípulo novo qualquer, depois que se traga ao presbitério. E passe pelo crivo do juízo, julgamento daqueles que Deus estabeleceu para presidir sobre a igreja. Me lembro de uma situação que eu vivi na cidade que atendia junto com o Benito, e havia um irmão muito precioso, um líder destacado, um homem que nós conhecíamos desde o início da década de 90, um homem de bom caráter, fiel, santo, sério, mas ele começou a aceitar alguns ensinos estranhos.
ele começou a ler muito essa turma dos chamados novos reformadores, né? Novos puritanos, melhor dizendo, novos puritanos. Pegou essa linha calvinista de maneira muito radical. Há muita coisa preciosa que esses irmãos têm ensinado e compartilhado, e que edifica, que anima, que traz solidez à fé, mas há muita coisa que é pelo menos muito questionável, e outras que nós temos como rejeitáveis, que não está de acordo com a fé que temos. Aquele irmão, como era alguém que tinha muita influência na igreja, ele começou a ensinar na igreja, na casa, aos discípulos, e começou a trazer muito conflito aos irmãos. É um amigo meu, é meu amigo, irmão querido, precioso, com essa amizade de mais de 20 anos, mas eu precisei dizer para ele assim: meu irmão, a igreja não é um centro acadêmico de livre pensamento, onde cada um bota o que quer, pensa o que quer e diz o que quer. A igreja está dividida não é apenas porque falta amor aos irmãos, falta amor na cristandade, e isso é um elemento de separação mesmo. Mas o elemento principal para a igreja de Deus estar dividida é a fé, porque cada um crê. Não é falta de sinceridade, são entendimentos diferentes. E como é que tratamos com isso? Nós não sabemos, é um problema que nós herdamos e não temos uma solução mágica para isso. Os primeiros discípulos, a primeira igreja lá, que começou em Jerusalém, e mesmo a primeira igreja gentílica, eles não tinham esse problema. Alguém divergiu do ensino apostólico, estava fora, estava no mundo. Não existia igreja alternativa para buscar comunhão. Ou estava na igreja, sujeito ao corpo, ou estava no mundo, ponto. Mas hoje não é assim. Depois de 1000 anos da igreja católica fazendo o que fez, e depois veio a reforma, tentando recuperar valores e princípios, mas a reforma explodiu em infinitas divisões. E agora, quem é a igreja de Deus? Não sabemos. Todos que são fiéis a Cristo. Deus não tem um compromisso exclusivo com nenhum segmento, com nenhum grupo, com nenhuma denominação. Deus tem um compromisso com aqueles que amam e fazem a sua vontade. Mas, dentro dessa realidade que nós já herdamos, nós nascemos, essa divisão estava aí, há uma expressão de igreja que é caracterizada, que é identificada pelo presbitério que está sobre cada um desses grupos. E se isso for desrespeitado, até o processo de uma possível unidade com todos vai ser arrebentado. É impressionante o número de chamados desigrejados hoje. Gente que entende que tudo que é, entre aspas, igreja, todo grupo, todo segmento tem problema, tem limitação, tem dificuldade, então não reúne em lugar nenhum. Estou em casa, estou servindo a Deus, estou bem aqui, eu evito o problema. Eu me lembro quando eu cheguei no norte da África, com muitos questionamentos quanto a nós, porque muito do que fazemos aqui não podemos fazer lá naquele ambiente islâmico, em termos de funcionamento. Eu vim questionando mesmo, como é que devemos funcionar afinal de contas, né? E me caiu nas mãos um livro muitíssimo interessante, mas muito perigoso, chamado Por que é que você não quer mais ir à igreja? Por que você não vai mais à igreja? O cara tem uma argumentação perfeita, ele consegue demonstrar os equívocos de tudo que é grupo, inclusive dessa turma da Igreja das Casas, da Igreja Sem Nome. Ele lista os erros de todo mundo, mas ele não apresenta solução nenhuma, ele não apresenta alternativa, ele bota o questionamento, induz a um inconformismo, mas não apresenta a saída. E não tem jeito, a gente vai para as Escrituras, e embora percebamos que Jesus não falou nada de estrutura de funcionamento, nada, não há uma palavra de Jesus de como a igreja deva funcionar, ele fala da vida individual de cada um, da comunhão, do amor, do serviço, do perdão, mas como um grupo grande funciona, Jesus não disse uma palavra. Mas os apóstolos disseram. Os apóstolos criaram uma estrutura mínima de funcionamento da igreja. Criaram um esqueleto. E é um esforço, amados, sincero, desse presbitério
em se manter nesse esqueleto e nessa estrutura mínima que os primeiros apóstolos estabeleceram. Foi o que me conquistou quando eu os conheci. Não havia invencionistas, não havia ministério de tudo que é tipo. Uma mistura mínima. Havia um presbitério, havia igreja nas casas, havia juntas e ligamentos e havia diáconos. Era isso que a igreja primitiva tinha, em termos de estrutura. Então, muita coisa que nós fazemos não fazem parte necessariamente dessa estrutura e funcionamento. São questões circunstanciais que às vezes mudamos, alteramos. Por exemplo, setorização. É uma circunstância. É uma conveniência nossa, é uma estratégia localizada por uma necessidade nossa. Mas não se pode provar na Bíblia que tem isso. Então não é absoluto. Mas quem decide, quem define se é conveniente ou não? Cada discípulo. Há que ter um presbitério que faça isso. E o rebanho descansa e confia que esse presbitério poderá fazer, tomar decisões assim, para o bem do rebanho. Então isso que o Sérgio colocou aqui, planta no coração e na mente de discípulos um tipo de desconfiança e inquietação que pode caminhar para a ilicitude. Você vê coisas equivocadas e questioná-las, e vir questionar o presbitério é lícito, é recomendável, é desejável, é incentivado por nós. Comentava quando Pedro e Beto chegaram, eu fui abraçado, se lembrei de episódio que envolve Pedro, de 20 e poucos anos atrás, onde um de nós, um dos presbíteros, teve um comportamento inconveniente em encontro geral e chamou a atenção de 2 discípulos, um deles era Pedro e o outro santo chamado Ivan, porque estavam conversando lá, estava todo mundo conversando, aí o companheiro elegeu 2 e pum, partiu em banda. Uma discípula, não era uma viúva, não era uma senhora de cabelos brancos, não era esposa de um líder, uma moça, uma discípula de 20 e poucos anos, procurou esse pastor e disse: meu irmão, isso não se faz. Eu estou com vergonha pelos irmãos até agora. Você fez o que fez publicamente porque estavam conversando. E aquele presbítero não puxou a carteira e disse o seguinte: eu sou o pastor aqui, fique na sua, não se meta aqui. Não fez isso. Ele assimilou. Chegou em presbitério, compartilhou conosco. Todos apertaram a mente dele. Porque todos estavam de acordo com a irmã. E no encontro seguinte, ele pegou o microfone de púlpito, pediu que Pedro e Ivan ficassem de pé e se retratou publicamente. Então, assim, permitam-me aproveitar esse exemplo. Esse é o elemento que eu estou chamado da fé alienígena que entrou entre nós hoje. Medo de pastor, medo de represália, medo de retaliação. Esse trem entrou, não sei por que janela, não sei por que chaminé, mas nós nunca cremos nisso. A nossa fé é que não existem intocáveis entre nós, e se houve, é motivo de vergonha e vexame, e deve ser confessado e consertado. E há um esforço hoje de recuperar isso, irmãos. Não há intocáveis, dos mais velhos ou mais novos. Eu queria só um parêntese, para enriquecendo o que você está dizendo, que é um elemento que acho que Sérgio talvez se lembre, Benito estivesse aqui com certeza, uma irmãzinha com relação ao princípio da apostilinha, fundamento. Nós tínhamos, os mais antigos se recordam, que a gente tinha na apostilinha, era batismo nas águas. Nós mudamos essa expressão para batismo em Cristo, porque é a realidade, de fato, e na época eu soube que foi uma irmãzinha, um irmãozinho, parece que jovem inclusive, nosso meio, que foi abordar o pastor e disse: ó, isso aqui não está bem compatível, e houve alteração, mudança do... Então, quero animar todos a fazerem isso. Não fiquem com dúvidas carcomendo a consciência de vocês. Procura o presbítero e diz: se ele se comportar mal, só meu irmão, me desculpe, eu vou procurar outro. E faça isso. Antes de sermos presbíteros, somos discípulos, somos irmãos, somos membros do corpo. E temos que ser acessíveis. Né? A presença pastoral tem que conferir confiança e descanso, e não insegurança. Bom, então, é importante a fidelidade à palavra e ao ensino, e a lealdade ao presbitério daquilo que não é absoluto. Muitas coisas não são absolutas. E a Bíblia não normatiza, a Bíblia não tem uma palavra sobre como fazer.
Então todo presbitério responsável precisa pegar o princípio, aquele conceito, e transformá-lo em uma coisa que se possa praticar. Ivan Baker foi nosso mestre maior nisso, nosso melhor professor. Então há muitas coisas que nós normatizamos. Por exemplo, é absoluto juntas e ligamentos. Ninguém pode questionar juntas e ligamentos. Mas a expressão prática de juntas e ligamentos, a Bíblia não descreve. A Bíblia não explica, a Bíblia não conceitua, não normatiza como deve ser. Então o que fazemos? Ficamos sem nenhuma expressão de juntas e ligamentos, porque a Bíblia não normatiza? Eu estive em um retiro de Páscoa em uma determinada cidade, onde gastamos todo o retiro tratando desse assunto, porque estava ficando quase ofensivo naquela cidade falar de juntas e ligamentos. Porque houve excessos, houve autoritarismo, houve dominação de vidas, houve um exercício ilícito nas juntas, houve um tipo de autoridade que nós não cremos que exista nas juntas e ligamentos, houve um tipo de exercício de autoridade que nós não cremos que exista no discipulado, e naquela cidade houve. Então, se falar de junta e ligamento, o povo dava tremedeira, dava coceira, né? E nós tivemos que gastar um retiro inteiro tentando demonstrar que juntas e ligamentos é sim absoluto, não tem por onde escapar. Agora, a expressão prática disso, como são as juntas e ligamentos, a forma como nós praticamos é uma convenção nossa, porque a Bíblia não fala explicitamente, didaticamente, de discipulado e companheirismo. Agora, não é uma convenção nossa tirada do nada. Um dia lá, um dos pastores mais velhos acordou inspirado e disse: vai ser assim agora. Não. Está baseado em exemplos bíblicos, em testemunhos bíblicos, em princípios bíblicos. E eu não vou explicar isso aqui agora, porque não é o ponto, é só para ilustrar. Mas nós normatizamos. Nesse retiro, eu disse aos irmãos, meus queridos, se vocês encontrarem alguma maneira de fazer o corpo funcionar, se vocês encontrarem uma forma de levar cada membro do corpo a dar a sua justa cooperação, de unir todos os membros por juntos e ligamentos, que não seja o que nós temos, amém. Eu não tenho problema com isso não. Por exemplo, imagine que o G12 consiga isso. Que cada discípulo desempenhe sua função, seu sacerdócio, dê sua justa cooperação. O corpo está unido por juntos e ligamentos, funciona, desempenha seu serviço. O corpo promove a edificação de si mesmo, amém, é junto e ligamento. Agora, digo para vocês, falei para eles, para mim, o que temos é a expressão mais clara, mais eficaz, mais eficiente e mais bíblica disso. Então nós fazemos de boa consciência, não temos trauma, não temos chilique com isso, estamos em paz. Mas temos que entender que é sim uma normatização nossa, uma convenção nossa. Nós convencionamos chamar juntos e ligamentos, discipulado e companheirismo, como eu disse, baseado em muita coisa da Bíblia. É só para explicar, irmãos, como uma amostra de que uma série de coisas que as Escrituras não normatizam, não mostram detalhes, e que um presbitério é obrigado a normatizar, a direcionar. Assim como Paulo estruturou a igreja, Jesus nos disse uma palavra sobre isso, e Paulo foi lá e disse uma série de coisas. Paulo instituiu presbíteros, Paulo oficializou o reconhecimento de diáconos, Paulo falou de juntas e ligamentos, de maneira explícita. Então, o presbitério precisa encontrar forma de tomar um princípio, tomar um conceito e transformar aquilo em algo que se possa praticar. Então, dentro disso, aquilo que está estabelecido, sejamos leais. Se algo não está de acordo, você está aí com minhoca na cabeça, está com interrogações, está inquieto, não tem problema nenhum. Chega ao presbitério e questione. Foram dados exemplos aqui já anteriores, mas esse ambiente nós precisamos recuperar. E cada discípulo, principalmente os líderes, ter acesso ao presbitério, a qualquer presbítero, questioná-lo, etc. Mas serem leais àquilo que receberam.
Pode mudar? Pode. Foi trazidos exemplos aqui hoje, inclusive, já. Mas que sigamos o caminho que temos entendido e aprendido, que conduz à harmonia e confiança, segurança e paz. E é isso. O presbitério está estabelecido e questioná-lo explicitamente. Aquela atitude que Paulo recomenda, né? Espírito de brandura, Amém. que é no trato com qualquer um. Amém? Não querendo alongar aqui, porque já está muito bem compartilhada essa parte, mas eu lembrei quando Jesus tratava de um assunto de divórcio, ali com os Mateus 19, que uma expressão de Jesus, ele dizendo, não foi assim no princípio. Amém. Então, irmãos, isso é algo que o Evangelho já expôs aqui muito bem, é que há uma carga que está no nosso coração, presbitério e de muitos irmãos, de que as coisas que o Senhor estabeleceu, que sejamos diligentes, Amém. fiéis, prontos para ouvir, Amém. prontos também para praticar, e que o que estiver obstruindo essa via, que clamemos ao Senhor e coloquemos diante de Deus, levamos as cargas, as dificuldades ao Senhor, para que nos ajude a desobstruir, confiando de que esse caminho, no princípio, o Senhor estabeleceu todas as coisas. E o que Deus está fazendo é recuperar aquilo que, por uma medida, alguma situação, coisas que aconteceram, ficaram um pouco desajustadas. Então, irmãos, é esse coração. Amém. Obrigado, Amém.